Aquele livro do Eduardo Churê, não sei se você já leu, Os Grandes Iniciados. Ali é maravilhoso aquele livro. Eu tive a felicidade de ler esse livro aos 16 anos. Isso foi uma bênção na minha vida. Porque ali eu fui estudando as histórias dos grandes iniciados e vê mesmo, ninguém fundou religião nenhuma. Eles estavam ali, primeiro tentando lidar com eles mesmos também, né? Com o que eles sentiam, de ver muito isso nas histórias de Jesus, a dificuldade dele lidar com aquilo tudo que ele chega, quebra igreja, tem uns que ele não sabe, né? Você vê ali que tem um cara que tem uma iluminação muito grande, mas que tem também, como é que eu dou conta de tudo isso? Que é muita coisa, hein? Exato, então, inclusive eu recomendo, lê lá, Eduardo Churê, ele mostrou o livro meu aqui, eu vou falar do Eduardo Churê, que é um livro que vai também te ajudar muito. É bem legal. E aí, voltando à história do chakra, que eu fiquei muito curioso, aí explodiu praticamente um ovo lá, enorme em você. A primeira reação... uns 2 meses ali. Não, aí você queria se esconder, ou não? Eu não queria esconder, eu não queria mostrar. Eu fiquei muito surpresa. Porque é um negócio... Você acorda, não é para o espelho e vê aquilo ali. Né? Então, primeiro eu fiquei muito surpresa, procurei meu antigo iniciador, ele não me recebeu. Ele disse, você tem que trabalhar o desapego de mim, porque eu morei 10 anos com ele, né? E você já vai ter condição. Tenha paciência que você vai entender tudo o que está acontecendo com você. E aí começou, né? E quando que foi essa... 29 anos. Aí uma bela noite dessa aqui, sei lá, uns 10 dias depois dessa foto, por exemplo, eu fui dormir e me vi dentro do guarda-roupa. Como é que eu estou dentro de um guarda-roupa? Como? Eu levantei e eu comecei a ficar... ia para um lado, ia para o outro. Mas como eu estou me deslocando com tanta velocidade? E foi a primeira viagem astral consciente que eu fiz para dentro de um guarda-roupa. Né? Foi a primeira vez. E depois eu voltei para o corpo e fiquei assustadíssima. Claro. Também nunca tinha ouvido falar sobre isso. É isso que eu estou te contando, tem mais de 30 anos. Isso ainda na Bahia? Na Bahia, em Salvador. Então... Em Salvador. Né? E meu meio, o meio da minha casa era meio de ateus, meu pai era de banco, de fazenda, não tinha... Um papo sobre isso? Não tinha. Na minha casa falava-se muito de política, de economia, entendeu? E rico é rico porque trabalha, pobre é pobre porque não trabalha. Era aquela filosofia, né, de Coronel da Bahia. E Deus atrapalha, religião é bom para controlar a sociedade, mas quem é inteligente faz sua vida, não é atrás de religião. Na minha casa esse era o papo. Né? Então não tinha nem um meio assim, esotérico, não convivia com isso. E eu não sabia o que estava acontecendo comigo também. Eu não sabia o que estava acontecendo. E tinha certeza que tinha... Era uma certeza, assim, interna, que eu tinha ido parar no guarda-roupa, eu sabia que era na casa do cara de cima. E o pior é que a gente fazia umas serenatas, cara, e esse cara toda hora fazia queixa da gente na portaria. E eu, gente, mas por que eu não tenho certeza que é outra casa? E eu precisava daquele guarda-roupa. Aí eu fui lá, né, bati na porta, ele olhou para mim e disse, eu não fiz queixa nenhuma de vocês. Ele disse, ai, que bom. Né? Mas não é por isso aqui que eu estou aqui, não. Aí eu contei a história para ele. Ele disse, posso ir no seu guarda-roupa? Ele fez, claro que não, mas você fica aqui na sala e me conta o que você viu. Se tiver lá dentro o que você viu, eu trago para você ver. E aí eu sentei na sala, ele explicou a situação à esposa, ficou olhando para mim. E ele disse, eu vi tal coisa, eu vi um vestido, assim, inclusive eu vi um vestido que já estava com o broche pendurado, ele foi trazendo. Aí ele me sentou e fez, olha, eu sou espírita, eu vou te dar uns livros para você ler. Ele disse, o Divaldo Franco me acompanhou muito quando eu era criança, minha mãe levava para eu tomar passe, ele fez, então acompanha o Divaldo, né? Vê isso aí que você está passando por um processo de deslocamento com consciência. O deslocamento com consciência. A frase não fez nenhum sentido. No dia seguinte, eu desmembrei e fiquei vendo o meu corpo e eu digo, morri. Deve vir algum parente aqui. Eu conto isso no meu livro Caminho de um Aprendiz, ele não está aí porque ele só viu esgotado. Ele disse, gente, morri, vai chegar um parente aqui, né? Aí eu vi aquele um negócio de luz, assim, como uma lanterna com foco para baixo. Ainda pensei que eu tinha deixado a luz acesa, não era. Aí quando eu olhei para o lado, eu vi o Mementor, o Baltazar, olhando para ele. Ele disse, é você que vem me buscar? Aí ele se dirigiu ao canal, eu entendi que era isso.
E aí cheguei no mundo espiritual, nossa, que experiência. Mas eu achava que eu estava morto. Eu só vi que não era morte, porque eu já tinha lido isso no livro do Chico. Porque eu acordei no outro dia. Cara, eu sentei na cama, adivinha quem eu pensei? O maior beijo do mundo se alguém adivinhar. Vamos deixar isso no chat para ver se o pessoal adivinha que foi meu primeiro pensamento. Vamos ver qual foi, se as pessoas adivinham no que foi que eu pensei. Meu primeiro pensamento, quando eu me lembrei, levantei. O que será que a Lu pensou ali? O pessoal está escrevendo aí? Tá. Depois teve esse primeiro susto, foi pro armário, depois ali, e aí a coisa começou a se desenvolver. O que você começou a ver nas suas projeções astrais que trouxeram benefícios na sua vida? Essa primeira vez eu trouxe o quê? 5 minutos de lembrança. Né? Eu até gosto de falar sobre isso, porque as pessoas, quando começam a ter desmembramento, elas têm lembranças muito pequenas. Eu trazia uma lembrança que eu estava numa escada branca e com uma flor de lis toda machucada na minha mão. Eu trazia essa lembrança forte. O que é que realmente tinha acontecido? Eu tinha encontrado com uma grande amiga minha espiritual, chamada Elizabeth, e eu chamava ela de Lis. Olha como eu trouxe o sonho, como eu trouxe a lembrança. Uma flor de lis pedaçada na minha mão, em um lugar que eu tinha certeza que eu conhecia, mas que não tinha memória desse lugar, mas que eu conhecia. Entendeu? Então a primeira coisa que eu trouxe foi mais uma sensação com um sonho do que com verdadeiramente uma lembrança. Um déjà vu, assim. Exato, bem intenso, bem forte. E na sequência, assim, aí eu comecei a lembrar, eu sou do mundo espiritual, eu comecei a fazer cursos. Eu comecei a estudar. Eu comecei a estudar insumos para os chakras, né, que eu hoje já lancei, que é a linha Maberu, que são insumos para os chakras. Eu comecei a estudar sobre esses insumos para as pessoas terem uma relação melhor com os chakras. Eu comecei a estudar que os chakras eram órgãos igual olho, nariz, boca, ouvido, só que do nosso corpo sutil. Eu comecei a estudar sobre os meta-humanos, que é o que nós somos hoje. Nós já não estamos mais naquela catalogação de humanos para a espiritualidade. A gente já está meta-humanos. Por quê? Porque o corpo sutil já está começando a trabalhar em total sintonia e frequência com o nosso corpo físico. Que é o chakra. Se olhar na minha testa, você vê isso. Você vê. Tem testa, tem carne, tem tudo, tem chakra, tem luz, tem chakra. Né? Luz que eu digo assim, vocês estão vendo essa cor dourada, enfim. Dá para ver. Entendeu? Aí eu comecei a estudar sobre tudo isso, aí aprendi, desenvolvi junto com eles um monte de insumos, aprendi a fazer técnicas corporais para poder as pessoas limparem os chakras. Está hoje no Brasil, em mais de 37 países. Eu tenho a alegria de dizer que tem mais de 1000 pessoas trabalhando hoje limpando chakras, fizeram um curso comigo e eu ensino, elas pegam, elas não me pagam nada para isso. Né? Elas compram o curso que a gente precisa sobreviver, você sabe disso. Acabei de falar para você aqui que eu não tenho patrocinador. Tudo é o povo que me patrocina. Mas depois que elas aprendem as técnicas, não tem royalty, não tem nada disso. Não tem nada. Imagina, não tem como é que eu vou mandar a parte do royalty para a espiritualidade? Não tem como, né? Então, aquilo eu recebia. E eu tenho essa alegria, as pessoas me escrevem falando de como está a saúde de seus pacientes. Né? Então eu fui aprender, eu fui para o mundo espiritual primeiro para estudar. Claro que de vez em quando dava para passear. Baltazar me levou uma vez num rio lindo. Nossa, e eu pude mergulhar. Quando eu acordei de manhã, de alguma forma aquilo veio para minha carne. Que é isso que a gente fala do meta humano, né? Porque eu sentia no meu corpo frescor. Sabe quando você vai na praia? Aquele banho super legal, eu acordei com isso. Mas o pessoal adivinhou o que é o meu primeiro pensamento? Mandaram aqui Chico Xavier ou Jesus. Colocaram algumas opções. Eu tô vendo aqui, ó, tem outras. Você sabe o que eu pensei, gente? Eu pensei em Adão e Eva. Adão e Eva? Eu disse assim, agora eu tenho um ontem. Né? Porque o Adão, quando ele acorda, também não sabe o que está acontecendo com ele. Quando ele dorme, no dia seguinte, aí ele tem um ontem. Né? Ele passa a ter um ontem. E eu passei a ter um ontem com a minha história. Eu sempre vi o Adão assim. Seu primeiro dia, eu sempre pensei nele assim. Primeiro dia. E aí Adão é aquela coisa que a gente vive pela primeira vez. Né? Eu estou falando de uma forma metafórica, simbólica.
mas que você vive aquilo com intensidade e pode viver intensamente porque você não sabe o que você está vivendo. Você não sabe se é ruim, você não sabe se é mal. Você vive, você entrega para Deus, vamos dizer assim. Porém, no dia seguinte você já tem o ontem. Né? Então, quando eu comecei a trazer lembranças mais lúcidas, eu pensei no Adão. Eu disse, agora eu já sei o que está acontecendo comigo, porque eu tenho um ontem. Aconteceu o desmembramento ontem, um texto de ontem. Então, realmente, eu estou tendo o que se chama a tal da viagem astral. Aí você conseguiu entender realmente que era isso, né? Que era isso. Que era antes eu acho que era uma confusão, né? Uma coisa... Foi muito difícil para mim saber o que estava acontecendo. Entendeu? Eu não sabia se era bom, eu não sabia se... Era só a sensação. A sensação de que algo estava acontecendo e que mudaria a minha vida significativamente. E aí mudou. Muito, muito, muito. Porque eu reencontrei pais e mães de outras vidas no plano espiritual. Quando eu olhava para meu pai e minha mãe aqui, eu dizia, pô, que legal, mas eles são só mais um. Interessante, né? Isso. Eu comecei a conviver, olhar por meus irmãos, não, legal, esses são os irmãos da agora. Mas eu encontrei espíritos do mundo espiritual que encarnaram comigo 7, 8 vezes. E o que você sentia quando você encontrava um irmão de outra vida? Você sentia um amor de irmão ou já era uma coisa diferente do que um irmão mesmo? De jeito nenhum, irmão mesmo, irmão sabe? Mesmo. Sabe quando você não vê um amigo que você adorava há muito tempo? E até porque não fica pensando nele todo dia, porque você, né, a mente está sem... Está em outro... Você olha, alguém já viveu essa situação de fulano, meu amigo de escola, minha primeira namorada, primeiro namorado... Né? Não, foi muita alegria, né? E que me deu muita sustentação no plano físico, porque de verdade eu sempre fui uma pessoa muito solitária. Sim. Eu acabava tendo eu era amiga chatinha, eu era amiga que ia para um barzinho, por exemplo, daqui a pouco eu conversando animadamente com alguém que ninguém estava vendo na mesa. Estava sozinho. Quando eu olhava, uns já tinham levantado e ido embora com medo. Dizia, vem ela agora, vendo isso. Você já imaginou? Que situação. Né? É engraçado. Então eu acabava assim, geralmente as pessoas não me convidavam muito para as coisas, né? Porque era inerente à minha pessoa. Né? Quando você era criança, era confuso isso então? Às vezes você estava trocando uma ideia e de repente a pessoa não estava ali, só você mesmo vendo. Isso era bem forte. Quando eu era menor, minha mente criou uma defesa, né? Eu não via o que estava em cima da mesa, eu não via o que estava em cima do armário, porque eu era muito pequenininha. Eu via minha avó dizer assim, tá em cima do armário. Eu olhava, não via. Tá em cima da mesa. Eu olhava, não via. Então eu comecei a entender o seguinte, que tinha coisas que eu via, que eles não viam. Né? Que eram os espíritos, eles diziam que não viam. Mas eles também vê coisas que eu não vejo. Então isso deu uma acalmada na minha mente muito grande. E conversando com Baltazar fortaleceu. Fez, é isso mesmo. Tem coisas que eles veem, tem coisas que você não vê, tá vendo? Olha aí, né? Enfim, Baltazar foi fantástico sempre, sempre, Ave Maria.